Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Naviluz na área trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita, e quem acredita, acredita também no meu canal. Vamos falar aí a respeito aí das coisas que vem acontecendo aí, dos bastidores do Vasco da Gama aí. Cara, e antes de mais nada quero deixar meus agradecimentos aí, deixar o meu abraço aí carinhoso para esse casal, né, maravilhoso que eu conheci já faz algum tempo. São os donos da padaria aqui da esquina de casa. São pessoas, porra, maravilhosas que entraram na minha vida. Estão me dando maior força aí no meu canal aí. Quero já deixar meus agradecimentos e meu abraço para o Jonathan e a Monique. São pessoas aí que, porra, estão no meu coração. Então, mas eu quero dizer o seguinte, galera. O Jonathan é vascaíno, parceiro. Raiz, vascaíno raiz. O pai dele é vascaíno raiz, a mãe é raiz, a irmã. E ele, aí, né, o Jonathan vai e me inclui a Monique. Flamenguista, porra. Vacilona, porra, vacilona. Monique vacilona. Mas olha só, galera, brincadeiras à parte, cara, a Monique é uma pessoa maravilhosa. Foi ela que botou aí o Jonathan no meu canal, pra você ver, hein. Ela falou, vou lá, vou falar com ele, pra ele entrar no teu canal, pra ele curtir, pra ele assistir. E, cara, a mulher manda e o marido obedece, né, parceiro? Não tá de bobeira. Jonathan não é bobo nem nada, obedeceu, né? Mas, cara, a Monique, ela viveu, né, um dia na pele do vascaíno. Olha só, uma flamenguista que viveu na pele de um vascaíno, né? Acho que foi isso que eu quis dizer, né, galera? Uma flamenguista que viveu na pele de um vascaíno. Por que eu tô falando isso? Porque a Monique me relatou o seguinte, no dia que eu fui lá na padaria comprar pão. Aí brinquei com ela, falei a respeito. Hoje é Vasco, né? No dia da final contra o Corinthians. Ela olhou pra mim e falou: ó, hoje eu tô torcendo pro Vasco da Gama. Aí eu olhei pra cara dela e falei: pô, tá de sacanagem. Flamenguista torcendo pro Vasco o quê? Pra perder? Ela falou: não, hoje eu tô torcendo pro Vasco ser campeão por conta do meu marido. Eu quero ver ele feliz. Falei: caraca, cara, eu vou te falar. Eu senti verdade e sinceridade nas palavras dela. Não tinha como ser mentira. E verdade. E realmente ela torceu para o Vasco da Gama ser campeão para ver o marido dela feliz. Porém, né, sofremos esse revés e ela sentiu a tristeza dos vascaínos. Ela falou: cara, fiquei muito triste pelo Vasco não ter ganho. Ou seja, a menina flamenguista viveu um dia na pele do vascaíno e sentiu como que é ser vascaíno. Porra, mas olha só, vamos mudar essa história. 2026, vamos fazer a diferença. A gestão do Vasco da Gama está trabalhando, né? Já estamos começando a fazer as contratações. Pessoas estão, ó, a barca está passando, o elenco está sendo reformulado, então tudo de bom para acontecer. Agora vamos falar a respeito do Campeonato Carioca, galera. Quero pedir desculpa aí a galera porque eu trouxe uma informação errada dizendo que não iria ter Campeonato Carioca por conta do Mundial de Clubes. Porém, irá ter sim o Carioca. E a agenda do Vasco da Gama ficou da seguinte forma: vai ter Cariocão, galera, dia 14 ou 15 de janeiro, inicia-se o Cariocão. O que acontece? Vasco e Maricá é o primeiro confronto. Depois, dia 17 ou 18, foram as datas que me derem, galera. Dia 17 ou 18, Vasco e Nova Iguaçu. 21 ou 22, Flamengo e Vasco. 24 ou 25, Boa Vista e Vasco. 28 ou 29, Brasileirão, Mirassol versus Vasco da Gama. Então você, cara, ó, isso foi o que eu consegui apurar, galera. É uma data muito esquisita, tá tudo muito embolado, tá? A única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, era do Brasileirão, que irá começar em janeiro, no dia 28, que será Mirassol e Vasco da Gama. E no dia 29 é a segunda, quer dizer, é a continuidade da primeira rodada ainda com os outros times. Mas que eu sei, né, que não, o dia 29 já, acho que já é a segunda rodada. Mas o que eu sei é o seguinte, cara.
é que o Brasileirão inicia no dia 28. E aí o Vasco pega, né, o Mirassol lá em São Paulo. Agora, já essa data do Cariocão aqui, eu não sei se é verdade. Estou trazendo porque foi o que eu consegui apurar que o Cariocão vai acontecer. Mas vamos ter aí a paralisação do Mundial de Clubes por 30 dias. Então isso está pegando, né? A data FIFA está entrando e está complicando a data da CBF. Mas vamos dar continuidade aqui, galera. Deixa eu tirar aqui minha cola e botar minha nova cola aqui para poder estar falando para vocês o que está acontecendo com o Vascão da Gama. O que acontece? Algumas galera aí já estão voltando de empréstimo, outras estão saindo, outras estão entrando de empréstimo. Ou seja, o Vasco está se movimentando. O Admar Lopes, né, junto com a comissão técnica do Fernando Diniz, junto com o Felipe, né, maestro, junto com o Diniz, essa galera toda está reunida e está trabalhando a pleno vapor para poder, em janeiro, já começar a entrar com um novo Vasco. E a notícia é que, se houver o Cariocão mesmo, como está dizendo aí, o Vasco irá entrar com a base. E outro, o Vasco ainda não tem um time titular, né, fixo. Então o Vasco irá, né, construir o seu time titular no Cariocão. Então, cara, vamos ficar esperto, né? E vamos começar a torcer por essa molecada aí, porque ele já deixou bem claro que agora vai mesclar os moleques junto com os profissionais que estarão chegando para a gente estar podendo fazer diferença. Agora, um desses jogadores que está vindo, mas não irá ficar no Vasco da Gama, será o Maxime Domingues. Ele retorna de empréstimo, mas o Vasco não pretende, né, ficar com o jogador e seu empresário já começou a procurar outros clubes. Então o Maxime Domingues não deve nem se reapresentar no Vasco da Gama por ele, né? Pode ser emprestado a outro time ou até mesmo vendido, né? E o Vasco, cara, ele vai adquirir os direitos econômicos do Carlos Cuesta também. Já está tudo desenrolado, tudo bem resolvido entre o jogador. Porém, o valor está um pouco puxado, hein, galera? 36,6 milhões de reais pelo Carlos Cuesta por um zagueiro, equivalente a 5,75 milhões de euros. Então é isso que o Carlos Cuesta irá custar aos cofres do Vasco da Gama. Já o Andrés Gomes irá custar 25 milhões de reais, um pouco mais abaixo que o Carlos Cuesta. E agora temos também o Robert Renan, que ainda não foi divulgado os seus valores e também não foi divulgado como está suas tratativas para podermos estar adquirindo o Robert Renan. Mas esses três jogadores entraram no radar do Vasco da Gama e o Vasco irá adquiri-lo. Já o Matheus Franças também ainda não tem nada decidido, não sabemos se irá devolver o jogador antes mesmo de iniciar, né, antes de terminar, né, o seu empréstimo, que parece que termina só no meado de 2026, mas parece que o Vasco pretende, né, estar devolvendo o jogador. Não sabemos se irá acontecer ou não. Agora, o Fernando Diniz irá continuar, galera, no comando do Vasco da Gama para poder estar montando agora o seu time junto com essa turma que eu acabei de falar. Felipe, Admar, comissão técnica, tá todo mundo aí estudando os jogadores, estudando tudo para poder começar a montar o time, né? Vou deixar para vocês aí, para vocês ouvirem a respeito do Fernando Diniz. Fernando Diniz permanecerá no comando do Vasco em 2026. Treinador projeta a próxima temporada do Vasco. Obviamente, o maior ganho do time é a manutenção da base e depois repor pontualmente. Daquele jeito que vocês sabem, o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe. Não vamos contratar o Vitor Roque por 25 milhões de euros. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal Desenhando Vasco. Obrigado. Fonte: Lance. É isso aí, galera. Então o Fernando Diniz continua, mas temos uma notícia a respeito também do Verratti. O Verratti parece que não irá ficar no Vasco da Gama. Parece que o Curitiba já fez uma oferta para o Vasco da Gama, porém as tratativas ainda não foram finalizadas por contas, né? Ó, o Verratti está com salário muito alto e isso tem sido um empecilho para poder estar negociando o Verratti. Três times, né? O River Plate e mais 2 times da Argentina já se interessaram, já sondaram o Verratti, porém, né, o salário alto é um empecilho. Vamos lembrar que os salários altos, né, que a 77 Partners fez com os jogadores, fez com que o Pedrinho não conseguisse negociar esses jogadores, porque ninguém gostaria de pagar, ninguém queria pagar os salários altos para os jogadores. Então os jogadores tiveram que ficar no Vasco da Gama até o final dos seus contratos, porque, né, na maioria das vezes os jogadores não querem baixar salário, eles querem sair
sair ganhando o mesmo que ganha no Vasco da Gama. E aí os times não querem pagar, então os jogadores acabam ficando no Vasco da Gama, onerando o clube até o final de seus contratos. E um desses jogadores que está saindo aí é o Maurício Lemos e o Paulinho, galera. Final de contrato deles está terminando e parece que o Vasco não irá renovar com nenhum dos dois. Então eles já estão prontos para poder estar assinando aí não só um pré-contrato, mas também já um contrato em definitivo com o clube que eles acharem melhor. Então seus empresários já estão correndo atrás para poder estar, né, resolvendo a vida desses jogadores. Agora vamos falar também a respeito da LFU, galera, Liga Forte União. A Liga Forte União fechou com a Record e a Prime Video. O que acontece? Eles informaram que seus clubes associativos receberão cerca de 460 milhões de reais, né? Mais do que receberam em 2024. Então, cara, com a Liga Forte União, quem está na Liga Forte União está gostando, né? Tá assim, satisfeito com o que tem acontecido, né? Diferente lá na Libra lá, que o bicho tá pegando, né? O Flamengo tá botando pra torar pra cima da Libra, e aí, né, o bicho tá pegando, o troço tá tudo enrolado lá. Mas parece que quando chegar, se eu não me engano, em 2027 ou 2028, parece que vai ter uma fusão entre a Libra e a LFU. E a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Tudo indica que o Flamengo não irá fechar nem com a Libra nem com a LFU. Graças a Deus, pelo menos não vai trazer problema nem confusão para o nosso lado, galera. Agora vamos falar também a respeito do Ryan, galera. Vou deixar para vocês aí ouvir também a respeito do Ryan sobre, se eu não me engano, é o Zenit, né? Vê aí. Proposta recusada novamente. O Vasco recusou mais uma proposta do Zenit por Ryan e pediu 50 milhões de euros para negociar o atacante. A última oferta foi de 31 milhões de euros, de maneira fixa em 4 parcelas, 4 milhões de euros em metas atreladas a títulos, 500 mil euros em caso de título do Campeonato Russo, 250 mil euros em caso de título da Copa da Rússia. Ou seja, as metas iriam valer durante todas as temporadas do Ryan pelo Zenit. São bônus atrelados em títulos da equipe, com o valor limite desses bônus de 4 milhões de euros. O Vasco recusou e pediu 50 milhões de euros. O Zenit fará uma contraproposta. Essa oferta chegou ao Vasco através de intermediários autorizados pelo Zenit, e não pelos representantes oficiais de Ryan. Fonte: Vene Casagrande. Então, galera, rapaziada, moças, as gatas do Vasco da Gama, o que acontece, cara? O staff e o empresário do Ryan já deixaram bem claro pro Vasco da Gama que eles não pretendem vender o Ryan para o futebol russo, português e turco. Não querem vender. Porra, eu também, cara, não é possível que vão vender o Ryan pros russos, pros portugueses, por turco. Porra, mano. Na moral, porra, vende o cara pra Europa, porra. O moleque tá sendo valorizado pra caraca, pra ir pra um futebol onde ele vai ficar esquecido, onde praticamente o futebol é fraco, pô, não dá, né, galera? Não tem condições, né? Nem é vitrine pra seleção brasileira. Agora, vender o moleque aí pra ligas, clubes do primeiro escalão da Europa. Isso é a vitrine do Ryan, cara. Não tem nada a ver vender pra um... Isso aí é... Porra, cara, o jogador que foi lá pra Europa não deu certo, aí vai pro futebol turco, vai pro futebol russo, vai pro futebol de Portugal. É assim, filho, vai pra Arábia Saudita, vai pra China, mas primeiro bate na Europa pra ver se vai dar certo, filho. Não deu certo, aí você, né, começa a negociar esses times aí, esses países doidos aí, filho, que praticamente o futebol não é a raiz. Mas já sair vendendo o moleque já pra um futebol que não é a raiz e que o moleque vai ficar esquecido, aí é sacanagem, né? Então eu acho que o Vasco da Gama tem que priorizar os times da Europa para poder estar negociando negociando o Ryan direitinho para não queimar o moleque. Então é isso aí, galera, né? Essas foram as notícias. Como já deixei bem claro, os meus agradecimentos, o meu carinho, o meu abraço ao Jonathan e à Monique, né? São o casal aí que me deram a força aí no canal. Vira e mexe, ele assiste, me pergunta, me cobra. E aí, cara? Vai postar nada hoje não? Vai falar não? Aí me mostra também notícia. Então isso aí é muito legal, esse feedback que eu tenho com o Jonathan aí. Vasco aí no raiz, gosta muito, filho. E qualquer hora dessa vamos marcar pra gente poder estar assistindo um jogo junto, né? O problema é que em janeiro, não sabemos ainda, né? Porque ainda não tem data definida. Parece que São Januário irá fechar para reforma, mas ainda não tem data definida a respeito da situação.
estamos agarrados ainda no potencial construtivo, galera. Então, temos que aguardar. Se não sair esse potencial construtivo, o Vasco não irá fechar, irá continuar com as portas abertas e os jogos estarão sendo, né, jogados dentro de São Januário. Então, vamos aguardar aí que eu posso estar trazendo essa notícia a respeito de São Januário, galera. Se irá fechar ou não. Ainda não tem nada certo. Saudações vascaína, tamo junto. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu!